Sejam todos muito bem-vindos. Casa do Senhor, aqui é lugar de oração, de louvor, de adoração. Lugar onde a gente vem para ouvir a voz de Jesus. E aí a gente vai dizer para Ele agora que Ele tem a voz mais doce que existe. Amém? Fica de pé no seu lugar para a gente poder louvar, adorar o Senhor. Aproveite esse momento que você tem vida, saúde. Pode escolher estar aqui. Louve o Senhor toda a sua vida nesse momento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me vou me derroto, vento forte que passou, já me livra dos perigos, a sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
fortaleza, o Senhor é nosso escudo. É o Deus em quem nós cremos, Senhor, e essa noite nós estamos aqui para isso, para render louvores ao Teu nome, Pai. Não queremos, Senhor, tirar nada da Tua presença, vamos trazer louvor e adoração. Nos ensina, Pai, a buscar Te adorar, a Te servir, Senhor, a pedir menos, Pai. A Tua graça nos basta, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. Nos ensina a Te adorar, a Te louvar, Senhor. Não nos cansaremos de pedir isso ao Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor como entoar louvores que agradam ao Teu nome e não ao nosso, Senhor. Estamos aqui para dizer o Teu nome porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Obrigada, Senhor, porque podemos Te servir. Obrigada porque com a Tua doce voz o Senhor nos alcançou. Com a Tua forte mão o Senhor nos tirou, Senhor, da vida do pecado, da morte. O Senhor nos deu vida, Senhor, e nós estamos felizes, alegres diante da Tua presença por causa disso. Obrigada porque o Senhor nos resgatou, Senhor, com amor. Nos resgatou através da vida de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nesse momento ao Senhor, declarando que nós estamos seguros nos braços dele. Dizer que ele é o local do nosso descanso. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
momento, continuar louvando o Senhor. Vamos dizer, Pai, quando tudo diz que não, existe uma voz, essa voz que a gente já falou, que veio aqui ouvir, essa voz que é doce, que tem poder, e é a voz que nos encoraja, nos ajuda a prosseguir. Diante dos dias maus, das circunstâncias difíceis, a gente conta com a voz de Jesus, com a presença dele. Vamos ver isso nesse momento? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não és tão só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível. Do início, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não és tão só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos os irmãos que estão aqui e pedir aos irmãos que estão, amigos, irmãos que estão nos visitando, que vocês se coloquem de pé para que a igreja possa te conhecer, possa se alegrar com a sua vida aqui nesse lugar, Tem o nosso William. O William está aqui, amigo ali da família de Eric, Capixaba, Josi, Bia está aqui, Temos também ali as meninas, esqueci o nome dela. A neta de... Como é seu nome, tia? Joyce, a prima dela, que já tinha um tempo que elas não vinham. Fica de pé também para a igreja ver vocês, os adolescentes. Fica, tia, pode ficar. Vai. Isso, temos também ali a amiga de Mariazinha, que veio semana passada, não foi? Mais uma vez está aqui conosco, seja muito bem-vinda, viu? Para a gente é uma alegria tê-los aqui. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ser, traga a gente. E se quiser, fica a gente.
Graça e paz, boa noite. Queria passar alguns avisos, dizer aos irmãos que o mês de maio é mês de oração pela família. E nós estaremos aqui todas as quartas orando pelas famílias. Mas nós pensamos um pouco além. Fizemos um cronograma de oração assim projetado para que nós não só orar nas quartas, mas também segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e por aí vai. Então, como é que está funcionando esse cronograma? Já houve umas 5 mudanças. E aquelas famílias que estão olhando ali, não está vendo seu nome e quiser colocar seu nome, é só falar. Não tem problema nenhum, nós modificamos de novo. Mas como vai estar funcionando? Vamos pegar aqui terça-feira. Terça-feira está ali marcado. Nós vamos orar pela família de Adevan, Maria Clara, Neza e Angélica. Ali está o nome representando a família. Ou seja, nós vamos orar não só por Adevan, mas por Milena, por Ico, por a nossa ministra. E também para aqueles outros familiares dele, que nós não conhecemos, mas Cristo conhece. Maria Clara, mesma coisa, não só por Maria Clara, mas por toda a família dela. Neza também, que é a família grande, está representando aquela família toda, vamos orar. E Angélica também, não só por Angélica, mas por aqueles familiares que a gente não conhece. E assim, dia após dia. Qual vai ser o horário? Ao critério de cada irmão. Estou orando de manhã. Já tem lá no grupo que todo dia vai ser disponibilizado de manhã e à noite. Mas, hoje é segunda. Vou orar aqui por algum motivo. Vou entregar a família ali. De Josi, de Loura, de Romário, de Miraci. Estou orando aqui de tarde. Ore também pela família. Não tem horário. O horário que vai mandar é o seu coração, o seu momento de oração. O importante é entregar a família do dia. E aviso novamente. Se seu nome não estiver ali, pode me procurar, procura Ciel, procura Devan, entregue que nós iremos encaixar ali também. E essa é a dinâmica do cronograma. Sempre vai ser disponibilizado no dia de manhã e à noite, mas os irmãos ficam à vontade de estar orando, como eu falei. E nas quarta-feiras estaremos aqui orando por todo mundo. Não só por esse nome, mas por temas específicos, por momentos específicos. E já começamos na quarta passada e nessa quarta teremos a continuidade. Então, irmãos, não perca. Quarta-feira, às 19 horas, aqui junto conosco, teremos um mês inteiro de oração pela família. E sexta-feira, esses coristas, teremos ensaio do coral. Sexta-feira, às 19 horas, voltaremos com o ensaio do coral. Tivemos alguns contratempos, alguns ensaios marcados, mas vamos reservar esse horário, esse dia, para estar aqui ensaiando para o coral. E o tema da oração, assim como vai ser projetado, com a atitude de um verdadeiro cristão, que eu testemunhe e clame ao Senhor pela cura, transformação da minha família. O tema não poderia ser diferente, que nós possamos orar. Já o tema da oração do mês é sempre às 10 e às 8 horas da noite, que os irmãos possam estar orando. E Colossenses 3, do verso 12 e 3, nos diz. Vamos ler todos juntos? Vamos liberar o perdão. Perdoe aquele que te fez alguma ofensa, porque o Senhor já nos perdoou. O Senhor esteve ali na cruz do Calvário, pagando o nosso pecado, e nos ordena a fazer isso aí, perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou. E nesse primeiro momento de oração, vou convidar a nossa irmã Josi para estar orando que o Senhor possa curar as feridas emocionais,
as frustrações, os ressentimentos e os conflitos das nossas famílias. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Obrigada por estarmos cultuar o Senhor, meu Pai. Obrigada por estarmos como família do Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, como noiva, para te adorar, para te exaltar. Tu é digno de toda adoração que viemos aqui, Senhor, para expressar nossos corações diante do Teu altar, Senhor, nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer ao Senhor que amamos o Senhor e que necessitamos da Sua presença. Como o Senhor é importante para nós, Pai. Pai, precisamos tanto, Senhor, tanto da Sua presença, Sua manifestação, Senhor, em nossas vidas. Traz cura, traz tranquilidade, traz paz, traz refrigério para a alma. Senhor, Tua presença nos faz sermos alegres, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja trazendo cura para os lares, cura emocional, famílias, restauração. Pai, queremos te pedir que o Senhor seja glorificado na vida de cada uma pessoa aqui. Pai, que o Senhor se manifeste em cada vida e que tão somente, Senhor, o Senhor se glorifique em cada vida. E pedimos que o Senhor seja presente na vida de cada um, no sentido, Senhor, de todas as demandas que são necessárias, porque Romário falou algumas, mas são tantas, Pai, tantas. E que em nome de Jesus eu coloco nesse momento todas as demandas de cada irmão espalhado nesse mundo. E nesse momento aqui nós, como Igreja do Senhor, te pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro e traga, Senhor, a cura necessária para cada momento de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para ler a palavra do Senhor, que está lá em Malaquias 3:10. Vamos juntos? Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. E quero convidar nesse momento a nossa irmã Maria para nos auxiliar. Maria, filha de Dona Neza, no recolhimento aqui dos dízimos das ofertas. E as irmãzinhas Maria e Maísa vão louvar o Senhor. E aí também tocar, louvando ao Senhor também através dos instrumentos. Oh, impressionante, infinito.
graça e paz. Amém. Obrigado, Jesus, por essa oferta e a gente contribuir, Senhor. E aqueles que não estão aqui, Jesus, abençoa, Senhor. Abre as portas para já no trabalho, Jesus. Que nem todos merecem, Jesus. Que o Senhor acolher tudo de bom, Jesus. Cai para cima dessas famílias, Senhor. Ajuda, Jesus Cristo. E muito obrigado, meu Senhor. Eu estou aqui falando a palavra do Senhor. Toda vez que eu estou aqui nessa igreja, eu repito isso. Eu não imaginei, Jesus, eu estar aqui falando, Senhor, em nome do Senhor. Muito obrigado também a quem deu, Jesus, e a quem não deu. Dá saúde, paz, fortaleza e abre as portas, Senhor, para todas as famílias, Jesus. E muito obrigado também, mais uma vez, para toda vez, Senhor, eu estar aqui e minha família, Senhor, honrando o nome de Jesus, que é nosso Pai, Senhor, Salvador. E eu estou muito feliz, meu Jesus, de estar aqui nessa igreja, muito feliz mesmo. Agradeço primeiramente o Senhor, a meus irmãos, viu, que me ensinou, Senhor Jesus, e está me ensinando eu agradecer ao Senhor Jesus, a meu Senhor Salvador, que é meu Pai Salvador, em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço, Senhor. Amém, Jesus. O sentimento é esse mesmo, a gente tem que ficar impressionado, dizer, é mesmo, Senhor, o Senhor me alcançou, eu sirvo ao Senhor. Quem sou eu, Pai? Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor agora? Louvar o Senhor não, a gente vai ler o versículo. Vamos louvar o Senhor lendo o versículo. Está lá em Romanos 11, os versos 30 ao 36. Senhor, por depois dos 40 é difícil. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles. Assim eles agora se tornaram desobedientes, para que pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Oportunidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele reconhecesse. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Fica de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos juntos aprender essa música, que é nova aqui na congregação. E a gente vai juntos louvar o Senhor. Aí a gente ajuda vocês agora, a igreja vai ajudar também o Ministério de Louvor. Amém? É uma música muito linda, é uma música que conta a história de uma mulher, para quem não conhece, de uma mulher, a gente conhece a mulher como mulher samaritana. Alguém que Deus viu a sua vida, como Ele viu a vida da gente, A gente comentou aqui na quarta-feira que existe aí um censo, que tem uma média de 8 bilhões de pessoas no mundo, Jesus? 8 bilhões de pessoas no mundo. De acordo com o censo, Só que existem pessoas que não estão contadas, humanamente falando. Mas diante de Deus, todo mundo está contado. Deus conhece todo mundo, sabe onde todo mundo está. E conhece a necessidade de toda a humanidade. E a necessidade de toda a humanidade é ter Jesus. Então nós vamos nesse momento falar isso ao Senhor. Nesse momento vamos louvar o nome do Senhor. Dizer que a gente não tem mais necessidade, saciar a sede da gente. Lá naquela vida que a gente vivia antes de conhecer a Jesus. Com Jesus agora é tudo novo. Ele é que
Nesse momento eu vou convidar as crianças para vir aqui a festa, para a gente orar pelas vidas delas. E a Deus que as abençoe com vida, com salvação, para aqueles que já têm condição de entender, que sejam alcançados de forma urgente pela palavra de Deus. Amém? Convidar também os aniversariantes da semana. Temos alguém ou alguém da sua família aniversariou? É você, Tiago? Não, Sandy, é Sandy, Deixa eu ver, Diego, mas é Sandy, ela esqueceu. Sandy, hoje é aniversário de Sandy, foi hoje? Foi ontem? Sobe aqui para todo mundo te ver como você tá bonita. Fez quantos anos? 7 anos que o Senhor tem guardado, abençoado a vida de Sandy. Como é o nome da sua mãe? Então, a gente vai orar por Sandy, pela sua família, agradecendo a Deus por mais esse aninho de vida que o Senhor concedeu. Que Sandy cresça diante da presença do Senhor, em conhecimento e graça. Seja bem-vinda, viu, amado? E chamar também os irmãos que têm alguma bênção especial, algo que você gostaria de publicamente aqui, né? Entre os irmãos. José, que já tem carteirinha. Glória a Deus. Mas alguém quer agradecer ao Senhor por algo que recebeu, disse: eu não esperava por isso, e o Senhor com graça foi lá e fez. Amém? Vamos orar? Antes de orar, a gente vai bater parabéns para Sandy. 1, 2, 3. Peraí, como bato? Já vou orar aí, cara. Peraí que o ministério está se organizando. Querido amado, nesse momento, Senhor, nós queremos de forma especial agradecer ao Senhor pela vida de cada criança e adolescente que está aqui, Senhor.
tenha consciência da responsabilidade que temos, Senhor, de anunciar a boa nova da salvação para a vida dessas crianças. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nos dando sabedoria e entendimento, que a gente possa, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada criança dessa aqui, Senhor. O Senhor conhece a mãe, conhece o pai, conhece a avó, os avós, as pessoas que criam essas crianças, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada criança que está aqui. Nós queremos nesse momento que nós estamos orando, nós estamos assim no meio da família, pedir ao Senhor, abençoa, Pai, a vida da família dessas crianças que estão aqui, Senhor. Que essas crianças, Senhor, sejam o meio pelo qual o Senhor vai alcançar a casa delas. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, e a tua igreja crê que o Senhor pode todas as coisas. Então alcança, Senhor, cada um deles, que eles possam, ainda enquanto crianças, Senhor, que o Senhor abra o entendimento, que eles possam entender que eles precisam de Jesus, que eles precisam dar com o Senhor e que não existe vida fora do Senhor. Nesse momento nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que vieram aqui à frente. A gente sempre brinca que eles têm a carteirinha já aqui carimbada, mas o Senhor sabe que é motivo de alegria para a tua igreja ver irmãos que vêm aqui à frente, declarar diante do teu povo o quanto eles estão assim gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, reconhecendo que é o Senhor quem faz e que não existe mérito neles. Obrigada, Pai, por isso. Nós te agradecemos pela vida de Sandy, pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando essa criança, dando saúde, dando vida, que a mãe de Sandy, Senhor, possa ser alcançada pelo Senhor. Abençoa nessa noite também a vida da nossa irmã Miriam. Miriam tem nos abençoado, Senhor, tem sido usada aqui nessa igreja como vaso de honra nas mãos do Senhor. Que essa noite, Senhor, seja a noite de salvação, de libertação, de cura. Na tua presença, Senhor, nós encontramos todas essas coisas. O Senhor é um Deus infinito em graça e misericórdia. Então usa a tua serva, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui. Obrigada por nos ouvir. E obrigada porque o Senhor passeia aqui em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Muita alegria, né? Balançou aqui. Louvado seja Deus. Gente, cheguei aqui tendo compromisso. Me fizeram, dar a minha palavra. E sexta-feira eu estou no ensaio do coral. Sério, irmã? Ô glória! Ô Jesus, tem misericórdia. Eu te ri para não chorar, glória a Deus, né? Mas é um motivo, irmãos, muita alegria estar mais uma vez com os irmãos, para juntos estarmos aqui glorificando pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Só estarmos aqui é uma grande bênção, lutarmos contra a nossa carne, lutarmos contra as nossas vontades, rompermos para estarmos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Isso é o mais importante, por isso estamos alegres, Eu quero deixar aqui para os irmãos um versículo. Nós vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 1, o versículo 6. Versículo muito conhecido pela igreja. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na televisão, porque a minha versão pode ser um pouco diferente. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Em algumas traduções está: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nesses minutinhos que nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta aos Filipenses, tudo indica que o apóstolo Paulo estava preso, Ele estava preso quando escreveu essa carta, e a carta é de autoria dele, e ele tinha um amor muito grande pelos cristãos que estavam em Filipos.
Filipos, irmãos, a gente anotou algumas situações aqui. A cidade de Filipos, ela foi denominada em honra a Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, né? Ele homenageou essa cidade colocando o nome dele. Alexandre o Grande homenageia o seu pai colocando o nome da cidade de Filipos, né? E uma razão para sua importância é que essa cidade, ela era uma das cidades principais de comércio, tá? Que ela ficava entre as províncias orientais e a província de Roma. Então era um local onde tinha muito comércio, onde o dinheiro na época circulava, e ali moravam muitos romanos. Romanos já, vamos dizer assim, aposentados, soldados que não estavam em frente de batalhas. Era uma cidade que muitos hoje podemos dizer parecida com cidades onde acolhem aquelas pessoas aposentadas. Eu me lembro que minha irmã mora lá na Paraíba, se mudou para lá, e ela fala que aposentados vão muito para lá, né? Moram lá, né? Querem para esses locais mais tranquilos. E Filipos era uma cidade tranquila, tinha muito aposentado, soldado, vivia ali, e o comércio era grande, porque passava pela província de Roma e ali desembarcava para as províncias orientais. Era um local onde eles tinham uma vida bem, viviam bem. E a Bíblia não nos relata, mas os historiadores relatam, que a cidade de Filipos não tinha muito judeu, né? Viviam ali gentios, ou seja, pessoas alcançadas pelo amor de Cristo através da mensagem de Paulo, né? Não é relatado aqui nomes judeus, né? Eram mais nomes gentios, de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E ali, irmãos, Paulo, ele se alegra muito, tem algumas características sobre Filipos, muito importante, e uma delas é a afeição de Paulo pelos seus leitores. Essa epístola atesta amplamente o laço especial de amor que havia entre Paulo e os filipenses, tá? A igreja de Filipos havia apoiado o ministério de Paulo. A igreja de Filipos, ela tinha disposição de sofrer o evangelho de Paulo. Eles foram convencidos através do Espírito Santo de Deus, aceitaram a Cristo como seu Salvador, e toda aquela pressão que existia na vida de Paulo, toda aquela perseguição, eles encorajavam Paulo. Eles encorajavam nos momentos mais difíceis a pessoa de Paulo. Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta, mas uma das características de um dos temas dessa carta é o quê? É a alegria. Por quê? Ainda que ele estivesse na cadeia, a carta de Paulo ressoa com o tema de alegria. Diferentes formas de palavras, tem, se eu não me engano, 16 vezes na carta, Paulo falando em alegria, que ele estava alegre com aquela comunidade cristã, né? A alegria de Paulo, ela está fundamentada na paz de Deus, o antídoto para toda ansiedade. Irmãos, quem tem paz, ela tem um antídoto que resolve todo o problema de ansiedade. A paz de Deus é aquela paz onde ela reina em você e tira todo tipo de preocupação da sua vida. Se você for abrir lá em Filipenses capítulo 4, nos versículos 4 e até o 7, olha só que interessante sobre isso. Mais uma vez Paulo fala, alegrei-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica.
Com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, o maior antídoto contra a ansiedade é a paz de Deus. Porque ela consegue te colocar no eixo, ela consegue te colocar no caminho. Através da paz você tem fé, através da paz você tem intimidade com Cristo, através da paz de Deus não é por vista. Porque por vista, irmãos, muitas das vezes nós vivemos, o mundo vive por vista. Mas quem tem a paz de Cristo, que excede todo tipo de entendimento, ele consegue estar em situações difíceis, mas crê no poder de Jeová. Irmãos, quando a gente pega essa palavra, e Paulo, ele está lá, o exemplo que ele dá, ele está em uma cadeia, ele está sofrendo, ele escreve essa carta passando por situações o qual realmente ele não pretendia estar, mas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, Paulo, ele estava preso em amor a Cristo. E quando ele escreve, primeiro ele vai saber sobre os irmãos que ele deixou em Filipos. E os irmãos estão ali encorajando ele a ter fé, encorajando ele a viver bem, porque eles estão orando por Paulo. E naquela cadeia onde Paulo estava, se concentrava todo o amor que aqueles irmãos tinham por ele. E ele passou a ter o quê? Ânimo. Ele passou a ter paz, porque sabia que os irmãos estavam ali orando, estavam ali em comunhão, estavam em perfeita paz, suplicando pela vida dele. Por isso que Paulo, naquela cadeia, em meio àquela situação, ele ficava alegre em Cristo Jesus. Irmãos, a gente não está falando de uma pessoa que ela está passando por dificuldade. Paulo estava preso. Paulo passava privações. Aonde Paulo dormia era onde ele fazia suas necessidades biológicas. Ele não tomava banho. Muitas das vezes ele era açoitado. Ele não recebia visita. Mas ele ali, encarcerado, ele tinha um antídoto para tudo. Porque ele tinha paz. E ele estava alegre pelo aquele acontecimento com os irmãos. E a justificação pela graça, ali onde ele sempre pregava pela graça de Deus, fez com que aqueles irmãos, eles fossem salvos pela misericórdia de Deus. Então lá em Filipos, tinha uma comunidade de gentios, não eram judeus, era um conjunto de pessoas que foram alcançadas pelo amor de Cristo, através da vida de Paulo, estavam sofrendo perseguições porque aceitaram a Cristo como seu Salvador, não viviam em culto aberto para não serem perseguidos mais do que eles já eram, mas estavam ali em constante oração pela vida de Paulo. E quando chega aos ouvidos de Paulo que aquele povo estava feliz em meio às tribulações, ele fica muito alegre e pede para que os irmãos em Filipos fiquem alegres em Cristo, porque eles tinham a paz, eles tinham o antídoto de toda fraqueza, eles tinham o antídoto de toda misericórdia, eles tinham a paz. Essa paz que nós precisamos ter em situações difíceis da nossa vida. Imagine o quadro: Paulo estava preso, eu e você não estamos presos. Paulo estava sofrendo privações, nós não sofremos privações. A dificuldade de Paulo não era porque ele deixou de assinar um contrato e perdeu dinheiro. Não, ele estava ali com a vida dele sendo reta para ser morto. Mas ele não deixou de ter paz. Ele não deixou que aquela situação tirasse a alegria dele. E ele, quando soube que aqueles irmãos lá em Filipos estavam em dificuldade, mas estavam alegres, o que ele falou foi o seguinte: ó,
permaneçam alegres, porque do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa paz, do Senhor vem o nosso escudo, do Senhor vem a nossa fortaleza. Então a paz de Cristo, ela é o antídoto para toda ansiedade, todo problema, seja lá qual for. Quem tem a paz consegue ter Cristo com direcionamento para a sua vida. Quantas das vezes, quem já esteve no mundo sabe, a gente não tínhamos momentos de alegria, mas não tínhamos paz. Tínhamos momentos de satisfações, mas nós não tínhamos paz. Tínhamos momentos de festa, mas logo a festa se acabava e nós não tínhamos paz. Não tínhamos sono tranquilo, não tinha uma vida tranquila. Por quê? Porque Deus não estava na sua vida. Mas aquele que aceita Cristo como seu Salvador, ele tem todo o antídoto de doenças terrenas que afetam a nossa vida, principalmente psicológica, para tentar nos tirar da vontade do caminho de Deus. Irmãos, como o inimigo de nossas almas tem ganhado campo nesse lado psicológico na vida das pessoas. O inimigo muitas das vezes coloca dúvida, o inimigo muitas das vezes coloca falta de fé, para você não acreditar, para você não lutar por aquilo que Deus colocou no seu coração. Quantas vezes o inimigo de sua alma tenta te paralisar, falando que você não consegue, que você não é digno de estar na igreja, porque você fez isso, isso e isso. Irmãos, o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. O que ele mais gosta de fazer é nos acusar de erros do passado, de coisas do presente, para nos tirar da igreja. Irmãos, nós temos que entender que os nossos ouvidos, a palavra de Deus sempre fala, ouve o Espírito Santo falar para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em quem? Em Deus. Credes que essa situação que nós estamos passando é passageira. Irmãos, Paulo estava encarcerado. Paulo não tinha o que comer, mal tinha o que beber, não tinha cama, não tinha nada. Ele simplesmente estava ali sofrendo, apanhando, sendo torturado por amor a Cristo. Os irmãos lá em Filipos, que tinham a sua vida bem, mas estavam sendo perseguidos. Só que quando ele soube da alegria daqueles irmãos, o como eles ajudaram a Paulo em todas as suas missões, se você pega lá o mapa do final da Bíblia, você vai ver a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. O mundo antigo era aquilo. O mundo antigo, o mapa do mundo era aquilo. Por isso que a gente fala que Paulo foi o maior missionário que tivemos depois de Jesus. Por quê? Porque Paulo conseguiu rodar o mundo antigo todo, levando a palavra de Deus. E com isso, ele pôde conhecer pessoas que ajudaram o ministério dele. Pessoas amigas, pessoas que sofreram com ele, pessoas que tiveram com ele em suas lutas. E quando souberam que ele estava encarcerado, queria arrumar jeito que chegasse até a ele uma carta. Hoje a gente tem celular, hoje a gente tem computador, internet, mas antigamente não tinha nada disso. Tinha que escrever à mão mesmo. E ali eles escreviam para tentar enviar essa carta a Paulo. Paulo muitas das vezes estava muito distante, ele não estava perto. Então o que acontece? Chegava até a Paulo. E Paulo, quando pegava aquela carta e lia, estava vendo que os irmãos estavam alegres e que estava sofrendo junto com ele, era uma comunhão espiritual. A palavra de Deus diz que a gente tem que chorar com os que choram. A gente tem que se alegrar com os que se alegram. A gente tem que estar junto em comunhão uns com os outros. Nós temos que suportar as dores dos nossos irmãos em comunhão com Cristo. Porque, irmão, sem essa comunhão, nós não conseguimos ir para Deus. Você pode ter Cristo em seu coração, acreditar em Deus, mas você tem que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus.
porque aqui é alimento, aqui é energia. Quando você está fora da igreja, tem aquela semana atribulada, aquela semana que você não conseguiu dobrar seus joelhos, aquela semana que você não conseguiu ler a Bíblia, aquela semana que você não teve um momento, um dízimo do seu dia com Deus. Você passa uma semana atribulada, você passa uma semana difícil. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, não, eu tenho que acordar às 5 da manhã, mas 15 para as 5 eu acordo, porque eu vou dedicar meus primeiros 15 minutos de vida para Ele. Sabe por quê, irmãos? Qual é o cientista que comprovou que aquele que dorme acorda? Ninguém. Quem acorda todos nós é o Espírito Santo. Não tem, a ciência não tem como explicar o acordar do ser humano. Quem acorda, a Bíblia fala, é Ele quem acorda. É Ele que te dá vida. É Ele que te dá saúde para trabalhar. E muitas das vezes nós acordamos e não agradecemos a Ele. Nós não agradecemos pela vida, pelo dom da vida, pelos 5 sentidos. É coisa simples que passa despercebido. E aí a gente começa um dia radical, mexendo no celular, resolvendo problema, indo para suas empresas, indo para seus trabalhos, e o dia passa, e o inimigo, irmãos, presta atenção, o inimigo ele não sente dor de cabeça, o inimigo ele não envelhece, o inimigo não dorme, ele está ali em prontidão para tentar destruir a sua vida. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós estamos dormindo, os anjos do Senhor cuidam da gente. Porque o inimigo tenta alcançar a casa da gente, tenta alcançar o corpo da gente, mas aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não consegue. Porque existe um mundo espiritual entre nós, irmãos. E nós temos realmente uma marca. A marca do sangue do Cordeiro na nossa vida, porque existe uma legalidade espiritual. O inimigo ele não pode fazer qualquer coisa comigo e com você. Ele só faz se tiver permissão de Deus, porque ele não toca na gente, mas ele pode tocar em outras pessoas que não são marcadas pela promessa de Cristo, e aí sim tentar destruir a minha e a sua vida. Mas é por isso que nós precisamos estar em vigilância todos os dias, para que a gente não tropece, para que a gente não venha cair, para que a gente não troque a nossa vida espiritual por momentos de prazer que não são da vontade de Deus. Irmãos, muitas das vezes, isso é para a igreja do Senhor. Tem contatos no nosso telefone que a gente precisa tirar. Tem contatos na nossa vida que a gente tem que se separar, porque aquilo não é da vontade de Deus, aquilo te tira da presença de Deus. Você está em certos grupos, tira você da presença de Deus. Ter certos contatos no seu telefone, tira você da presença de Deus. E o que nós temos que fazer? Se separar. O cristão, ele precisa se separar. O cristão, ele precisa dizer não às vontades da carne e fazer separação. Por quê, irmãos? Porque sem a santificação, nós não veremos a Deus. E a santificação é algo lento e gradual. Não é de uma noite para o dia que você vai virar santo. Santo, o que significa santo? Santo, separado do pecado. Essa é a interpretação da palavra santo. Todos nós aqui estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nesse momento, nós somos santos, separados do pecado. Agora, quando pecamos, irmãos, pecar significa o quê? Errar o alvo. O alvo é Cristo. Nós erramos o alvo, nós se desviamos e não conseguimos alcançar o alvo que é Cristo, e nós pecamos. Mas a palavra de Deus diz que existe um advogado, que ele está ali para advogar as nossas causas. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, é Jesus. E ele nesse momento faz a parte dele, nos ajudando, dizendo que você está livre, que você é um santo,
que você é uma santa diante de Deus e que a sua vida tem a paz de Cristo reinando. É isso que Ele quer falar conosco nessa vida. Tenha paz em Deus. Ter paz, irmãos, é ter confiança. Eu sei, muitas das vezes, você entregar um problema para Deus é complicado, porque aquilo vai latejando na sua mente, aquilo tira você do sono, aquilo te deixa mal-humorado, aquilo te afasta da presença de Deus, porque você não abriu seu coração para a paz de Deus entrar. A paz de Deus, irmãos, é essa paz que Paulo sentia encarcerado. A paz de Deus é essa paz que os irmãos lá em Filipos estavam sofrendo perseguições, mas eles confiavam que o Deus de Paulo, o Deus que habita neles, ia dar prosseguimento à obra dele. Por isso que nas primeiras linhas da carta, Paulo fala: olha, eu estou plenamente certo. Ou seja, eu estou convicto. Eu acredito que aquele que começou a boa obra na sua vida, na minha vida, ele vai terminar até a volta de Cristo. Ou seja, nas primeiras frases que Paulo escreveu naquela carta, ele quis dizer para os irmãos eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quanto tempo nós ainda temos de vida, mas aquele que começou a boa obra vai terminar até a volta de Cristo. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar até a volta de Cristo, porque aquele que começou vai estar no início, no meio e no final. A gente lembra lá de Samuel. Ou seja, Deus começou no meio, no início e no meio e até o fim. Aquele versículo que fala, não é? Então você tem que entender, internalizar em você que sem paz você não vai conseguir resolver nada. Sem paz você vai mudar de endereço e o problema vai junto com você. Sem paz você não vai conseguir resolver as questões financeiras da sua vida. Sabe por quê? Porque não tem Jesus. Convida Jesus. Convida Jesus a resolver pequenos detalhes da sua vida. Convida Jesus a resolver pequenos problemas da sua vida, mas são os pequenos que fazem toda a diferença. Porque, irmãos, o nosso inimigo, ele não dorme. O nosso inimigo, ele não sente dor de cabeça. O nosso inimigo, ele não tem dificuldade alguma para ficar 24 horas rodeando a nossa vida, a vida da nossa família, procurando alguém para poder atingir. Irmãos, é uma guerra fria, sabe por quê? Porque às vezes a gente não cede, mas tem membros da família da gente que acabam cedendo. E aí quando isso acontece, eles sabem que bagunça as nossas estruturas. Ele sabe que se ele mexer com o filho, com o marido, com uma mãe, com o pai, aquilo vai mexer conosco. Ele sabe disso. E ele tenta nesse campo simplesmente nos tirar da vontade de Deus, colocando um dos nossos apelidos. Aí você fala: meu Deus, outrora a minha família toda estava comigo para a igreja, agora ninguém vem mais, isso aí. Meu filho estava na igreja, hoje está desviado. Minha filha estava na igreja afastada, viu? Desviada é só o diabo. Desviado é aquele que não volta para o caminho. Afastado, o afastado ele volta. Desviado é o diabo. Então está ali afastado dos caminhos do Senhor. E aquilo mexe com a nossa estrutura, como mexe com a nossa família. E, irmãos, e muitas das vezes essa guerra fria que nós estamos passando, você está ali em nome de Jesus, indo para a igreja, você está ali em nome de Jesus pregando a palavra, você está ali em nome de Jesus fazendo a sua parte nos ministérios da casa de Deus, mas o inimigo ele vai lá e apronta muitos nossos para tentar, irmãos, tirarmos do nosso caminho a vontade de Deus e nos esfria.
nos tira a paz. Quantos já passaram por isso? Quantos de nós já passamos por situações que mexiam com um familiar, um amigo, alguém, aquilo tirava a nossa paz, tirava o nosso sono? A gente não conseguia enxergar mais nada, só a situação que estava ali ruim. Mas, irmãos, são nessas horas que a nossa fé é provada. São nessas horas que Deus permite que o inimigo faça alguma coisa para testar. Não é só a nossa fé, mas é o nosso compromisso com Ele. Porque quantos no meio do caminho param, não vão mais para a igreja, ficam em casa, não querem mais saber de nada. Mas quantos, mesmo sofrendo com a guerra fria que o inimigo prepara, está indo? Venha chorando, mas venha para a igreja. Venha sofrendo, mas venha para a igreja. Louve ao Senhor nesse momento difícil que você está passando dentro do seu lar. Não deixe de vir à igreja, porque uma hora a misericórdia de Deus bate no trono da justiça. E quando a misericórdia de Deus bate no trono da justiça, tipicamente falando, Deus ele levanta e resolve o seu problema. Porque Ele dá o basta. Ele sabe o momento certo de dar o basta na minha e na sua vida. Ele sabe o momento certo de dar o basta no seu problema, na sua situação. Às vezes, se preciso for, Ele tira a vida como dá a vida de novo. Mas Ele entra com justiça, por amor a você. Irmãos, o sofrimento é passageiro. Tudo é passageiro. Irmãos, a nossa linha do tempo é passageira. Nós temos uma eternidade pela frente. Irmãos, se Deus ele quando nos olha, Ele não nos olha no tempo presente. Ele vê você com Ele lá na glória. Ele sabe que você vai passar por situações difíceis, mas você não vai perder a sua fé. E você vai estar com Ele lá na glória. Ele olha você e sabe que atualmente você está passando por uma situação difícil, mas Ele consegue, pela onisciência dEle, enxergar você já com o corpo transformado, glorificando o nome dEle junto com os anjos. Irmãos, isso aqui é passageiro. Empresa é passageiro, carro é passageiro, carro é passageiro, tudo é emprestado. Porque, irmãos, se Deus quiser nos desligar, Ele desliga. Porque Ele é o dono da vida. Irmãos, se Ele quiser nos deixar em casa, Ele coloca, até permite uma dor para você ter momentos a sós com Ele. Deus, Ele tem os meios de sacudir a minha vida e a sua. Sabe por quê? Irmãos, o barro é difícil. Quem já trabalhou com barro, quem já teve o privilégio de ver como se transforma ali um vaso, irmãos, a massa, o barro é muito difícil. Até ele se tornar um vaso, tem muito trabalho. Passa pelo quebra, água, fogo, tudo misturado ali para estar aquele vaso depois bonito, arrumado. O processo de fazer um vaso é complicado. Nós somos vasos, somos os barrinhos. A gente tem dificuldade, muitas das vezes, de estar na posição do vaso que Deus quer que nós sejamos na casa dele. Porque, irmãos, na casa do Senhor tem todo tipo de vaso. E página, a própria palavra diz que é até vaso de desonra. Então é todo tipo de vaso. Porque o joio só sai quando Cristo voltar. Então o trigo e o joio ficam juntos. A Bíblia fala vasos de honra, há vasos de desonra, há o mal necessário. Tudo isso, irmãos, está aqui. Irmãos, a igreja do Senhor, eu costumo falar, nós somos um conjunto de pessoas com problemas, mas que nós encontramos solução em quem? Em Cristo Jesus. Enquanto o mundo tem outro tipo de resolução de problemas, nós temos a nossa solução, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmão, seja qualquer que for que tenha acontecido, ou que você acha que vai acontecer, pense na vida de Paulo. Ele estava encarcerado, ele estava sofrendo. Ele pode ter escrito
essa carta sem comer há dias, sem beber água, sem tomar um banho, sem saber o que ia acontecer com ele. Mas ele estava muito alegre. Ele tinha paz em Cristo Jesus. E eu imagino que aquela alegria entrava nele. E ele ali não sentia nem mais a fome, nem o cansaço, nem a dor. Parece que aquilo entrava e revigorava. Parece que eu estou vendo ali Paulo sendo revigorado quando ele começou a ler a carta e saber que os irmãos estavam sofrendo, mas estavam alegres em Cristo Jesus. A emoção foi tão grande que ele conseguiu escrever uma outra carta, explanando ali, escrevendo, dizendo a alegria que ele estava sentindo. Irmãos, nós não estamos na mesma situação de Paulo. Nós temos problemas, mas os nossos problemas, entregue na mão de Deus, porque Ele vai resolver. Tenha paz com Deus, porque Ele vai resolver. Às vezes esse problema que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua empresa, é só um caminho para você observar o quanto você estava afastado. É só para você observar que você precisa voltar para o caminho de Cristo. Isso tudo que está acontecendo é só um momento para você fazer uma análise individual da sua vida e ver se as suas ações têm sido para honra ou para desonra. Se o que você está fazendo é certo ou é errado. Porque Deus deu atributos ao homem. Deus deu inteligência, livre-arbítrio e consciência. Irmão, se Ele nos deu consciência, nós conseguimos saber escolher pela inteligência aquilo que é certo e o que é errado. Tendo consciência e inteligência, você tem livre-arbítrio para escolher o caminho que você quer seguir. Se é um caminho com Cristo ou é um caminho sem Cristo. Nós temos esses três atributos. E dentro desses três atributos, se reconheça, tenha consciência, trabalhe a sua inteligência, escolha o caminho de Deus, o caminho que Ele quer para a sua vida, o caminho que Ele propôs para a sua vida. Porque o caminho de Deus, irmãos, Ele é completo. Além de tudo, Ele é bom, Ele é agradável e Ele é perfeito. Porque a vontade de Deus é essa. E para nós terminarmos, irmãos, nesse mesmo capítulo 4, mas no versículo 8, é onde Paulo coloca a gente para pensar. Pensa. Olha só, finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, em tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ou seja, irmãos, a vida da gente se enquadra nisso. As escolhas da nossa vida se enquadram nesse versículo aqui. As decisões que eu e você temos que tomar, elas se enquadram nisso aqui. Por isso que ele fala, pense, use a sua inteligência, use o seu livre-arbítrio, use a sua consciência, pense em tudo que for o quê? Verdadeiro, tudo que for respeitoso, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Isso traz o quê? Louvor a Deus. Isso são pilares da vida da gente. Esse versículo a gente tem que abrir e ler todos os dias antes de tomar qualquer decisão. A gente tem que abrir esse versículo todos os dias e falar, Senhor, a minha escolha se enquadra aí. A minha decisão está enquadrada aí, então eu vou, porque eu estou diante da Tua palavra. Eu estou fazendo aquilo que é certo diante de Deus. Porque Paulo fez, irmãos. Quando Paulo escreveu isso, ele estava ali sofrendo, mas ele sabia que o Deus dele, o Deus daquele povo, Cristo, Senhor Jesus Cristo, ia entrar com providência na vida dos irmãos e entrou. É uma carta muito bonita, é uma carta muito alegre, aonde
em parâmetros que nos levam ao céu. É difícil, mas nós conseguimos a nossa vitória através das lutas. Nós conseguimos as nossas vitórias através de muitas experiências que passamos em nossas vidas, que muitas das vezes nós não entendemos. A gente vai entender lá na frente. Poxa, realmente eu tive que passar por isso para dar valor ao que eu tenho hoje. Realmente eu tive que passar por certas privações para dar valor ao que Deus me deu hoje. Realmente eu tive que passar certas situações que eu precisei de ajuda de um irmão, de uma irmã, para que eu hoje possa ajudar o outro também. Porque, irmãos, Deus trabalha na humildade. Deus trabalha com mansidão. Mansidão, irmãos, não é você ser fraco. Mansidão é o quê? Domesticado pelo Espírito Santo. É muito errado quando os outros falam, aquele ali é um manso. Pensa que é o outro, aquele é besta, é bobo, né? Aquele ali é manso demais. Mansidão para o cristão tem outro significado. Mansidão é você ser domesticado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem mansidão. Porque no passado você faria outra coisa, mas como o Espírito Santo te domesticou, você não faz mais. No passado você agia de outra forma, mas por você ser domesticado pelo Espírito Santo, você não faz mais. Aí você fala, como eu fiquei besta. Não use essa palavra. Você foi domesticado pelo Espírito Santo. Quando alguém falar isso, você fala, não, eu fui domesticada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu sou mansa. Hoje eu tenho mansidão, porque o Espírito Santo habita em mim, me domesticou. Irmão, sede firmes. Pense naquilo que é reto. Pense naquilo que tem respeito. Pense naquilo que é de boa fama. E façam a decisão certa diante de Deus. Tentem lutar, mas lutem com as armas espirituais, não a carnal, irmãos. Porque a Bíblia fala o seguinte: vós calareis e eu pelejarei por vós. Foi isso que Deus falou ao povo de Israel. Vós calareis e eu pelejarei por vós. Quando o povo de Israel se calava, ele não levantava uma espada. O anjo do Senhor passava, matava os soldados de madrugada, fazia barulho, atormentava os soldados inimigos. Quantas batalhas Israel teve sem levantar uma espada? Por quê? Eles se calaram. E Deus pelejou por eles. Mas das vezes que eles se iam para caminhos tortuosos, Deus abandonava ali, porque eles se viravam para outros deuses. E aí Deus não podia pelejar por eles. E aí eles perdiam a batalha. Mas nós, irmãos, somos certos que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar até o final. Tira esse medo de se afastar da igreja. Tira esse medo de se esfriar. Tira esse medo que ronda você. Porque às vezes o inimigo está colocando isso no teu coração para te afligir, para deixar você desanimada, para deixar você desanimado. Lute contra isso. Ore a Deus, porque você tem autoridade espiritual para isso. Irmãos, o inimigo, ele é criatura. Ele tem dono, ele tem que respeitar o poder de Deus. Por isso que a própria palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Sabe por quê, irmãos? Tem uma diferença aí. Existe uma legalidade no mundo espiritual. A gente já falou isso. O inimigo, ele não toca sem autorização. E ele sabe até onde ele pode ir. Porque se ele ultrapassar, vai dar problema para ele. Porque ele tem que seguir essa norma espiritual, esse protocolo espiritual. Não deixe o inimigo esfriar a sua vida espiritual. Não deixe o inimigo soar nos seus ouvidos, dizendo que você não sabe orar, dizendo que é besteira você estar aqui na igreja, que o seu problema ninguém vai resolver. Deus não está vendo, a sua dificuldade continua,
as faltas que você tem tido, tem te perturbado. Não, deixa a paz de Deus reinar sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo domesticar e te trazer mansidão. Pense naquilo que é novo, o novo que Deus vai te dar. A palavra de Deus fala o quê? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Qual é a esperança que você quer? Pensa nela hoje. Qual é a esperança? Traga à memória, ó. Deus fala, ó, ressuscita seus sonhos. Ressuscita a sua memória. Qual é a esperança que você quer na sua vida? Não fique nessa lesbice, achando, não, tá bom. Não vou conseguir não, mas tá bom. Não, irmãos. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Porque o Deus da paz, o Deus da esperança, Ele vai reinar na sua vida. E você vai ter o que de bom Ele prometeu para você. Não se importe com as circunstâncias. Veja o exemplo de Paulo. Estava encarcerado e tinha paz. Estava encarcerado e tinha o quê? Felicidade. Ele era alegre. Então, seja qual for o que você está passando, lembre-se desse versículo que diz que o que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. O que começou a obra na sua família vai terminar. O que começou a boa obra na sua empresa vai terminar. O que começou a boa obra no seu casamento, ele vai terminar. O que começou a boa obra na vitória da sua família, vai terminar. Creia, tenha essa paz, convide essa paz, traga essa mansidão, traga essa confiança, repreenda o inimigo que está tentando a sua fé. Dobre os seus joelhos com fé e fala: Senhor, repreenda o inimigo que está no meu trabalho, repreenda o inimigo que está na vida da minha família, repreenda o inimigo que está tentando o meu marido, que está tentando a minha esposa, repreenda o inimigo que está tentando tirar o meu emprego. Senhor, entra com providência, faça justiça. Deus, Ele entra com providência e faz justiça na sua vida. Use essa autoridade que Deus deu. Use, porque às vezes você não precisa de uma oração forte, não. Você precisa dobrar os seus joelhos, clamar a Ele e falar: Senhor, pelo sangue de Jesus, me conceda essa vitória. Senhor, repreenda o inimigo da minha casa, repreenda o inimigo da minha família, repreenda o inimigo da minha empresa. Faça prosperar aquilo que eu colocar a mão. Irmãos, você vai ver o extraordinário na sua vida acontecer. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que você não enxerga, você não toca, mas você crê que Deus vai te dar. Às vezes você sonha tão alto que os seus familiares falam: não, está sonhando muito alto. Mas sonha, porque Deus, Ele vai te dar. Ele prometeu, Ele vai te dar, Ele vai cumprir isso na sua vida. E que o Espírito Santo, irmãos, possa fazer lembrar os irmãos melhor. E que a paz de Deus esteja sobre cada um de nós. E que essa semana você tenha a melhor semana da tua vida. Que essa semana a paz de Deus vá na frente, dentro do seu coração. Profetiza isso para você. Você é profeta. Profetiza que aquele problema que você deixou lá na sua empresa, aquele problema lá na sua casa, o Senhor vai resolver essa semana. Peça a Ele para entrar com providência. Senhor, acaba com todo o inimigo que está rompendo a minha vitória de chegar. E essa semana vai ser uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém. Porque se Deus é por nós, quem será? Amém. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. São essas palavras de profecias a seu favor. Você tem que levantar as suas mãos e profetizar. Eu vou profetizar na minha casa que a cura vai chegar. Eu vou profetizar na minha empresa que Deus vai me ajudar. Eu vou profetizar no meu casamento que Deus vai restaurar. Eu vou profetizar a cura do meu corpo, porque Deus vai curar.
tenha fé, profetiza, porque você tem autoridade espiritual para isso. Tenha paz e profetize a vitória no seu lar, em nome de Jesus. Amém. 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 Segundo o texto que a irmã leu, Filipenses capítulo 8, passemos essa semana refletindo nesses dois versículos. Filipenses capítulo 8, Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, nisso pensar. O verso 9 diz: que aprendeste, recebestes, ouviste e viste em mim, segundo escreveu Paulo. Tudo isso praticai, e só assim Deus de paz estará convosco. Se assim você pensar dessa forma, o Senhor te deu nessa grande semana, em nome de Jesus. Nossa silenciosa, nós vamos por encerrar o culto desta noite. O Senhor te leve para casa debaixo dos cuidados dele, debaixo da sua proteção, abençoando a sua família, através da sua vida, porque você é o instrumento de Deus na sua família. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, Deus. Nós te louvamos pela vida da tua serva, que o Senhor usaste nessa noite, Senhor. Nós rendemos graças porque ela se dispõe, Senhor, a te servir onde quer que seja. Ela tem disposto a sua vida, Deus, e assim como ela falou sobre o apóstolo Paulo, nós podemos ver graça do Senhor sobre a vida dela. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades, que o Senhor possa derramar um mal sobre o seu coração, sobre os seus feridos e suas dificuldades. Porque assim como todos nós, ela é humana e ela precisa da graça do Senhor, assim como nós precisamos. Deus, visita os corações aqui presentes. Nos ensina, Deus, a sermos atalaia na nossa família. O Senhor nos escolheu na família que estamos, para que sejamos bênção para os nossos familiares. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos bênçãos diante do Senhor, nos ajuda a sermos bênção para os nossos familiares e ganharmos almas onde quer que estejamos. A nossa família precisa, Deus, ver Jesus em nós, porque assim como cada um de nós, a nossa família precisa do Senhor. Então nos ajuda a apresentarmos o Senhor a cada um deles. E nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa semana, queridos.